Oi, gente. Então, quase 2 meses sem gravar. Bom, nesses 2 meses eu me recuperei da minha cirurgia, coloquei as matérias da faculdade em dia e, ó, ganhei uma cicatriz no rosto. Mas não é dela que eu vou falar hoje, não. Isso é assunto para outro vídeo. Hoje eu venho te fazer uma pergunta. Você é racista? Para pa 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 para pa 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 pa. Sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque o Brasil ele tem 2 mitos. O primeiro mito é que aqui ninguém é racista. E o segundo mito é que aqui ninguém é racista porque vivemos num país miscigenado. Todo mundo tem sangue preto correndo pelas veias. Mas vamos falar, vamos jogar um papo reto aqui? Aqui é muito difícil para qualquer negro falar de racismo. Porque vai sempre brotar alguém do chão e vai tentar te convencer que racismo é coisa da sua cabeça. Vai procurar um psicólogo. Precisa se aceitar. Aceita seu cabelo. Aceita sua cor. As pessoas não te olham torto, não. Ninguém te segue no supermercado. Isso é coisa da sua cabeça. É síndrome de perseguição. Eu quero que tu vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai. Enfim, eu tô falando do racismo mais brando, né? Porque a gente vive num país que mata 63 negros por dia. Isso equivale a 1.890 por mês. Tem um livro do Gessé de Souza chamado A Ralé Brasileira. E dentro desse livro, o Gessé dá espaço para outros estudiosos da sociedade falarem sobre eles assuntos. E tem um capítulo, que é o capítulo 15, chamado Corredor Moral. É um livro do Emerson Ferreira da Rocha. E esse livro, ele traz o racismo para mim de uma forma muito brilhante. Ele traduz o racismo. Ele usa palavras que eu procurei minha vida inteira e eu nunca tinha encontrado. O Emerson, nesse capítulo, para poder escrever esse texto, ele entrevistou mulheres negras. E ele entrevista uma menina chamada Lídia. Lídia é uma menina negra, de mãe negra, de pele escura e pai branco. Então, a Lídia é o que popularmente a sociedade brasileira chama de mulata. E a Lídia, ela conta que a primeira manifestação que ela percebeu, assim, de racismo, mais pra frente ela percebe que nem foi nesse momento, foi até antes, mas ela diz que foi na escola. Ela diz que começou com os apelidos, né? Que garoto e garota negra não teve um apelido racista na escola, né? Tição, urubu, cabelo bombril, cabelo duro. Quem? E a Lídia, ela ainda fala da Débora, que é uma garota que tinha a pele mais escura que a dela, um cabelo mais crespo que o dela, e que todo mundo xingava muito o tempo inteiro. A Débora era até muito tímida, muito introspectiva. Ela tinha medo de falar, porque o tempo inteiro ela era caçoada. E a própria Lídia caçoava dela, né? Afinal, a Débora era mais preta. Pode parecer exagero o que eu tô falando aqui. Não, nada a ver, irmão. A Lídia, como eu disse, tem um pai branco. E ela fala que ela cresceu durante toda a infância dela. Ela escutava piadinhas, brincadeiras do pai dela em relação à cor dela e dos irmãos. E toda vez que os irmãos e ela chegavam em casa suados, porque tinham brincado o dia inteiro na rua, ou quando eles pegavam muito sol e a pele dava uma escurecida, ele fazia uma piadinha. E quando os meninos chegavam com cheiro de suor, ele falava que aquilo era coisa de preto. Quando os meninos se comportavam errado, aquilo era coisa de preto. Quando os meninos faziam alguma coisa errada, era coisa de preto. E quem nunca ouviu a piadinha? Nossa, tá fazendo coisa de preto. E aí tem uma frase nesse texto que me marcou muito, que é a seguinte, que enquanto a Lídia procurava não ser uma menina mal educada, nem uma menina mal cheirosa, nem uma menina mal arrumada, nem uma menina feia, ela procurava também não ser uma menina preta. E é isso que a gente tem, uma cultura, uma sociedade que massacra a nossa autoestima e que tenta colocar a gente em um lugar de servidão ou de criminalidade o tempo inteiro. É uma cultura preconceituosa, uma cultura que mata, uma cultura que prende, uma cultura que desvaloriza, uma cultura que pretere. Bom, a Lídia, ela fala isso e ela ainda faz um questionamento, mas como que eu posso aceitar e entender que meu pai é racista se meu pai se casou com a minha mãe? Como é que o meu pai se casou com a minha mãe se ele era racista? Como é que a minha mãe se casou com um homem branco racista? E aí é uma questão que a gente tem que se fazer. Por quê? Aceitar um relacionamento
em que o seu companheiro faz uma ligação direta ao que é ruim, a toda característica que o seu filho tem, que é sua. Para esse pai branco, todas as características que os filhos tinham, que eram parecidos com a da sua mulher negra, era defeito. Era motivo de chacota. Então a gente precisa entender que isso é muito mais enraizado e muito mais complexo do que a gente pode simplesmente julgar como uma questão psicológica, como uma questão de autoestima. Não se trata da forma como eu me vejo, se trata da forma como a sociedade vê a gente e não como a gente se vê no espelho. Tá vendo como isso é institucional? Tá vendo como isso é enraizado? Tá vendo como isso é uma brincadeira? Só que, meu querido, que quando a sua brincadeira, ela serve pra julgar, pra subjugar a existência de alguém, isso não é uma brincadeira. Isso é preconceito, isso é discriminação. Vou dar alguns exemplos pra vocês. Mona Lisa Alcântara, Miss Brasil 2017. Mona Lisa é representante do estado do Piauí, linda, maravilhosa. Quando ela ganhou o Miss Brasil, teve uma chuva, uma enxurrada de comentários preconceituosos na internet. E um dos comentários que viralizou foi o comentário que falava que a Mona Lisa tinha cara de empregadinha. E aí eu vou te fazer uma pergunta muito simples, meu povo. A Mona Lisa, no dia do Miss Brasil, ela tava com uma roupa de alta costura, um vestido de alta costura, com um cabelo impecável e uma maquiagem perfeita. O que a Mona Lisa tem que fez com que essa garota visse nela um rosto, uma cara, a face de uma empregadinha? Não que tenha algum problema em ser empregada doméstica, não tem problema nenhum. Mas por que essa garota olhou para uma mulher negra, linda, maravilhosa, elegante, Miss, e disse que ela tinha cara de empregada? Empregada tem cara? Para pessoas como essa garota tem. O Mbappé, jogador revelação da Copa 2018, um dos melhores jogadores da seleção campeã da Copa 2018, foi alvo, aqui no Brasil, desse tipo de comentário. Nossa, esse Mbappé corre tanto que ele faria altos arrastões, hein? Cristiano Ronaldo corre muito também, por que ninguém falou dele? Você acha que alguém ia falar isso, sei lá, do Giroud? Automaticamente, quando o Mbappé, como o Mbappé corre muito, o Mbappé é negro, logo o Mbappé tem cara de bandido, então ele faria altos arrastões? É essa a lógica? Então vamos parar pra pensar, ao invés de a gente ficar negando que existe racismo, a gente tem que começar a se policiar a língua, a policiar os pensamentos e mudar a forma que a gente tem de ver as pessoas negras nesse país, de ver as pessoas negras no mundo. O que a gente tem no Brasil é o preterimento estético-racial. O que isso quer dizer? Preterimento é o oposto de preferência, então é o que você não quer. Então a gente tem uma sociedade que considera as características do negro como algo feio, automaticamente como algo ruim. E dentro desse combo, eles te colocam numa posição de servidão ou de criminalidade. Mais fácil que isso, só se desenhar. E aí esse racismo, ele não é reproduzido de uma forma direta. Você não vai pegar o seu filho pequeno na rua, apontar pra uma pessoa negra e falar assim, olha, tá vendo aquele cara ali? Não chega perto dele não, nem dele, nem de ninguém parecido com ele, porque é todo mundo bandido. As pessoas não fazem isso. As pessoas, elas não vão falar pro filho não casar com uma mulher negra ou pra filha não casar com um homem negro, porque os filhos vão ter cabelo crespo, boca grande e nariz achatado. As pessoas, elas não falam isso porque é feio falar assim. Não. As pessoas, elas são delicadas. É. Elas falam assim pra você, nossa, até que você tem traços finos, né? Que bom. Ou então elas vão falar assim, nossa, menina, seu cabelo nem é tão ruim assim, né? E aí elas podem ir mais longe. Elas podem falar, nossa, até que você é uma pretinha diferenciada, né? Você é inteligente, você é educada, você não fede. É. Algumas pessoas têm seus pretos de estimação. É aqueles pretos que eles acham que têm um comportamento de branco e por isso podem conviver socialmente com eles. Puta que pariu! E aí a gente vê várias frases serem replicadas o tempo inteiro.
frases como: nossa, seu cabelo não é duro. Nossa, até que seu cabelo não é ruim. Nossa, aquele cara tem cara de bandido. Nossa, gente, mas esse cara é bandido, ele tem uma boa aparência. Porque tem também isso, tá, gente? Do mesmo jeito que você liga automaticamente alguém negro à criminalidade ou à servidão, você fica muito mais compadecido quando vem alguém branco em situação de miséria ou tendo feito algum crime bárbaro. Teve um episódio em Niterói de uma garota, né? Eles chamaram ela de mendigata. Ela era loura, gente, a mim não tem culpa disso não, tá? Mas ela era loura, ela era viciada em drogas, em crack, e aí ela acabou indo morar na rua, e houve uma comoção em Niterói pra poder procurar saber por que aquela menina bonita, de família, tava vivendo na rua. E eu vou te perguntar, quantas vezes por dia você passa por pessoas negras em situação de miséria na rua e isso não te abala? Já parou pra pensar por que isso não te incomoda? Por que uma pessoa negra em situação de miséria não te incomoda e uma pessoa branca na mesma situação chama a sua atenção? Se a sua piada subjuga, se a sua piada desfaz, se a sua piada desvaloriza alguém, bota uma coisa na sua cabeça, isso não é engraçado. Beijo, até a próxima. Para pa 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 para pa 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 pa